Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. Luís, um caminhoneiro de 39 anos que há mais de 15 trabalha nas estradas da Espanha, é um homem comum, de fala calma e gestos lentos, com os olhos sempre cansados de tanto tempo na estrada. Luís transporta cargas entre as cidades da região sul da Espanha, de Sevilha a Málaga, passando por vilarejos e estradas desertas que cortam a paisagem árida e montanhosa. A solidão é uma constante em sua vida, mas ele sempre foi do tipo que gosta de seu trabalho, até o momento. Recentemente, algo estranho começou a acontecer durante suas viagens noturnas. Ao longo das estradas vazias, ele começou a ver figuras misteriosas à distância, algo que ele não podia identificar. Ao longo dos últimos dias, esses eventos se tornaram mais frequentes e intensos, deixando-o inquieto. O medo, embora disfarçado, agora faz parte da sua rotina. Uma noite, em uma estrada particularmente solitária entre pequenos vilarejos, algo inexplicável acontece. Luís jura que viu uma mulher parada no meio da estrada, sua silhueta em contraste com a luz fraca dos faróis. Ele freia bruscamente, mas, ao chegar mais perto, a mulher desaparece. Luís pensa ter sido uma ilusão de ótica, mas a sensação de que algo está errado persiste. Nos dias seguintes, Luís tenta ignorar os estranhos acontecimentos, convencendo-se de que foi apenas o cansaço e a solidão da estrada que lhe causaram alucinações. No entanto, durante uma madrugada gelada enquanto dirigia por uma estrada deserta entre Granada e Málaga, ele começa a ter visões ainda mais vívidas e perturbadoras. Ele vê novamente a mulher, mas desta vez ela está mais próxima, parada na beira da estrada, com o rosto encoberto por um véu branco. Luís tenta acelerar para passar rapidamente por ela, mas, ao dar uma olhada rápida no retrovisor, ele jura que a mulher estava agora dentro de sua cabine, refletida na janela. Luís começa a se questionar sobre o que está acontecendo. Ele não é de se assustar facilmente, mas esses fenômenos não têm explicação. Ele tenta se convencer de que é apenas o estresse acumulado do trabalho, da falta de sono e das longas horas na estrada. Mas conforme as visões aumentam em intensidade e clareza, ele se vê cada vez mais incapaz de ignorá-las. Certa noite, enquanto fazia uma pausa em uma pequena vila de pescadores, Luís conhece um homem idoso, Dom Javier, que parece ter vivido ali por toda a vida. Ele fala com Luís sobre as estradas da região e conta histórias de acidentes misteriosos que ocorreram em certos trechos, onde motoristas nunca mais foram vistos ou simplesmente desapareceram sem explicação. Dom Javier menciona algo sobre uma maldição de las carreteras, uma maldição antiga que assola as estradas. A cada palavra que ele diz, Luís sente um calafrio percorrer sua espinha, como se ele estivesse sendo envolvido por algo que não pode compreender. A conversa com Dom Javier deixa Luís ainda mais apreensivo. Ele volta para sua cabine no caminhão, mas agora a sensação de estar sendo observado é constante. Ele começa a questionar sua sanidade. Seriam apenas alucinações ou há algo de real nas visões? Ou talvez ele estivesse começando a enlouquecer devido ao isolamento e à solidão? Mas o que o preocupa mais é uma sensação de que ele está sendo seguido, como se alguma força invisível estivesse em seu encalço. Na noite seguinte, enquanto dirigia pela mesma estrada onde viu a mulher pela primeira vez, Luís avista uma sombra à sua frente, se movendo com uma agilidade sobrenatural. Seus olhos se arregalam e ele acelera, tentando fugir. A sombra parece persegui-lo, sempre à distância, mas nunca o alcançando. Ele começa a suar frio, a pressão em seu peito aumenta, e a única coisa que ele consegue fazer é acelerar mais e mais. Quando ele finalmente chega a uma pequena cidade, seu caminhão desgovernado faz uma curva e ele se vê forçado a parar abruptamente, quase batendo em uma parede de pedra. Luís sai do caminhão, tremendo de medo, e vê algo que lhe arrepia os ossos.
A estrada atrás dele está deserta, mas ele sabe, com certeza, que algo o observava e que ele não estava mais sozinho. Após a assustadora perseguição, Luiz não consegue mais ignorar a gravidade da situação. Ele se convence de que algo sobrenatural está acontecendo. Sem saber para onde ir ou em quem confiar, ele decide voltar à vila de pescadores, onde conheceu Dom Javier, na esperança de obter mais respostas sobre a tal maldição. Dom Javier, com seu olhar profundo e cansado, o recebe em sua casa, mas não parece surpreso com o pedido de ajuda. Ele já sabia que Luiz voltaria. Na conversa, Dom Javier revela uma história que faz Luiz gelar. Há muitos anos, uma jovem mulher chamada Maria desapareceu nas estradas da região. Ela era filha de um importante comerciante local e, embora nunca tenha sido encontrada, muitos acreditam que sua alma nunca descansou. A lenda diz que quando a lua cheia se ergue sobre as estradas, a alma de Maria vaga entre os motoristas solitários, levando-os a um destino desconhecido, sem explicação. Dom Javier fala de um tipo de possessão, onde a mente do motorista é dominada pela visão da mulher até que ele perca completamente o controle, sendo então levado para sempre pelas estradas. Ele diz com uma voz grave que Luiz já está marcado. Luiz ouve, incrédulo, mas uma parte dele sente que aquilo faz algum sentido. As visões começaram após ele passar por um trecho isolado da estrada em uma noite de lua cheia. Como ele não havia acreditado na história de Dom Javier antes, sentiu-se cético, mas agora tudo parecia interligado. Ele decide então pedir a ajuda do velho para tentar encontrar uma solução. Mas Dom Javier, com um olhar pesado, lhe diz que não há solução. Os que se envolvem com a maldição simplesmente desaparecem com o tempo, sem deixar rastro, como se fossem consumidos pelas próprias visões. Em uma tentativa de encontrar uma forma de quebrar a maldição, Luiz retorna à estrada onde as visões começaram. Com uma sensação de desespero, ele se prepara para encarar o que estava à sua espera. Ele sabe que não pode continuar fugindo, mas, ao entrar na estrada, uma estranha calma o envolve. Ele dirige lentamente, tentando se concentrar, quando de repente ele vê a mulher novamente. Ela está parada à beira da estrada, mais clara e mais próxima do que nunca. Luiz para o caminhão e, com o coração acelerado, sai para enfrentá-la. Quando ele se aproxima, a figura da mulher começa a se transformar. O véu branco que ela usava se desintegra, revelando um rosto distorcido, uma mistura de dor e raiva. Luiz, em pânico, tenta recuar, mas seus pés não se movem, como se algo o prendesse no lugar. Ele sente a presença dela de perto, algo que o paralisa, e então ouve uma voz sussurrando em seus ouvidos, dizendo que ele não tem mais escapatória, que ele já é parte da estrada. Luiz, agora em total desespero, se vê cercado por uma escuridão densa. Ele tenta correr, mas suas pernas não respondem. O medo toma conta de seu corpo, e em um último ato de resistência, ele tenta ligar o caminhão, mas o motor não liga. Ele começa a gritar, desesperado, pedindo ajuda, mas a única resposta é o som da própria voz ecoando nas montanhas ao redor. E então, em um estalo, tudo para. A visão da mulher desaparece e a estrada fica vazia, como se nada tivesse acontecido. Luiz está sozinho novamente, mas algo mudou nele. Ele sabe que, de alguma forma, a maldição o marcou para sempre. O medo o acompanha em cada quilômetro que percorre, mas ele também sente algo novo, uma presença constante que nunca Luiz o deixará. Não é mais o mesmo homem que começou sua jornada pelas estradas da Espanha. O que antes era apenas uma rotina de trabalho, agora é uma constante batalha interna. As visões, que antes eram fragmentadas e esporádicas, tornaram-se uma presença constante em sua mente. Ele não sabe mais distinguir a realidade de seus pesadelos. O que é pior, as visões ou o vazio da sua própria sanidade? Cada noite é um desafio, e as estradas parecem mais longas e solitárias do que nunca.
Mas apesar do medo que o consome, Luiz começa a perceber que ele não pode viver assim para sempre. Ele não pode permitir que a maldição vença. Decidido a entender o que realmente está acontecendo e, de alguma forma, encontrar uma maneira de se libertar, ele começa a pesquisar mais sobre a história da mulher desaparecida, Maria, e da maldição de las carreteras. Durante semanas, ele conversa com antigos motoristas e moradores locais, buscando respostas. Ele encontra um velho livro de lendas regionais, que, entre outras histórias, fala sobre um ritual antigo que poderia quebrar o ciclo das almas perdidas. Esse ritual, no entanto, requer coragem e fé, algo que Luiz, gradualmente, começa a encontrar em si mesmo. No entanto, Luiz sabe que precisa enfrentar suas próprias dúvidas e medos. Ele começa a refletir sobre sua vida, sobre o que perdeu ao longo dos anos e sobre o quanto as estradas o afastaram de tudo o que realmente importava. Ele percebe que está mais perdido do que nunca, não só pela maldição, mas pela vida solitária que escolheu. Seus olhos começam a brilhar com uma nova determinação, uma coragem renovada para enfrentar o desconhecido e tentar salvar a si mesmo antes que seja tarde demais. A cada dia que passa, Luiz vai se tornando mais forte, mais decidido. Ele começa a praticar o ritual descrito no livro, mesmo sem saber se ele realmente funcionará. Ele sabe que se ele não tentar, será consumido pelas visões. Sua mente, no entanto, ainda está atormentada. Quando ele dirige novamente, a mulher aparece. Mas desta vez, ela não é mais uma figura distante. Ela está no banco do passageiro do caminhão, com os olhos fixos nele. Luiz, agora mais calmo, não entra em pânico. Ele segue com o ritual que aprendeu, rezando palavras desconhecidas enquanto dirige. Para sua surpresa, a mulher não se move, mas sua presença parece se dissipar lentamente, como uma sombra que perde sua força ao amanhecer. Luiz acredita por um breve momento que ele finalmente venceu, mas ao olhar pelo retrovisor, ele vê algo que o faz gelar. A estrada atrás de si está coberta por uma névoa densa e ameaçadora, como se algo invisível estivesse tentando alcançá-lo. Ele aperta o volante com mais força, acelerando ainda mais, mas algo dentro de si sabe que o ritual não pode ser a solução definitiva. Ele ainda está preso a esse lugar, e há algo maior e mais sombrio se aproximando. A tensão atinge seu auge. Luiz acelera pela estrada deserta, com o som do motor ecoando no vazio da noite. A névoa atrás dele parece crescer, engolindo tudo ao seu redor, como uma força invisível que o persegue. Ele olha para os espelhos retrovisores, mas não vê nada, exceto um mar de sombras que o rodeia. O medo toma conta de seu corpo, mas ele se recusa a parar. O ritual, mesmo que não tenha sido a solução completa, parecia ter acalmado a mulher por um momento, mas ele sabe que ainda não está livre. De repente, os faróis do caminhão começam a piscar e o motor começa a falhar. Luiz entra em pânico. O caminhão balança e ele luta para manter o controle. O medo se mistura com o desespero. Ele não pode parar, não pode se deixar vencer, ou será mais uma vítima perdida nas estradas. Ele tenta desesperadamente reiniciar o motor, mas, a cada tentativa, os faróis piscam mais intensamente e o som do motor fica cada vez mais fraco. Então, no meio da escuridão, ele vê algo ainda mais assustador. A mulher, agora completamente transformada, aparece à sua frente, surgindo do nevoeiro denso, sua figura flutuando acima da estrada. Ela o encara com uma expressão vazia, quase sem vida, mas com uma raiva palpável. Ela estende a mão em direção a Luiz, e ao tocá-lo, ele sente um choque de frio e dor que percorre todo o seu corpo. A sensação é como se algo estivesse drenando sua energia, sua força vital. Luiz tenta desviar, mas, como se tivesse sido atingido por uma força invisível, o caminhão derrapa e começa a sair de controle. Ele escuta o som dos pneus cantando na estrada,
mas não pode fazer nada para evitar o desastre. O caminhão se choca contra uma parede de pedra e tudo ao redor dele fica em silêncio absoluto. Por um momento ele pensa que está morto, mas ao abrir os olhos, ele se encontra parado no meio da estrada. O caminhão parado e intacto à sua frente. O nevoeiro desapareceu e a mulher não está mais lá. Ele sente um alívio temporário, mas o alívio logo é substituído pela sensação de que ainda há algo errado. Ele tenta ligar o motor novamente, mas ele falha. O caminhão não responde. Neste momento de desespero, Luiz sente uma presença ao seu lado, algo que ele não pode ver, mas que ele sente profundamente. Ele olha para o lado e vê pela última vez a figura da mulher, não como uma entidade, mas como um reflexo de algo dentro de si. Ele entende, com uma clareza repentina, que ele não está sendo perseguido por ela. Ele está sendo perseguido por seus próprios medos, suas próprias dúvidas e a solidão que escolheu para si. Ele sente que a estrada não é apenas um lugar físico, mas um caminho interior, um espelho de tudo o que ele escondeu e nunca enfrentou. Luiz começa a chorar, não mais pelo medo da mulher, mas pela consciência de que ele nunca poderá escapar da sua própria mente. Ele finalmente entende o que Dom Javier quis dizer sobre a maldição. Ela não era apenas sobre a mulher, mas sobre o peso da solidão, da culpa e das escolhas que ele fez ao longo de sua vida. A estrada não o deixa escapar, porque ele nunca soube, verdadeiramente, como sair de si mesmo. Ele fecha os olhos e respira profundamente, resignado. Quando abre os olhos novamente, tudo ao seu redor parece mais claro. A estrada está vazia, mas ele agora sabe que, embora a mulher tenha desaparecido, ele nunca mais será o mesmo. O amanhecer começa a despontar no horizonte e a luz suave da manhã ilumina a estrada deserta onde Luiz está parado. O caminhão, agora silencioso, parece uma extensão do próprio vazio que ele sente dentro de si. O motor finalmente se reinicia e a vida volta ao veículo. Mas o que antes parecia ser uma vitória, agora é apenas um lembrete de que nada será como antes. Luiz segue viagem, mas a cada quilômetro que percorre, a estrada parece se estender infinitamente à sua frente. Ele agora entende que não está mais preso a uma maldição física, mas a uma prisão emocional que ele mesmo construiu. Cada curva, cada desvio é como um reflexo de suas próprias escolhas, da maneira como se afastou das pessoas e da vida que poderia ter vivido. Ele sabe que nunca mais poderá dirigir com a mesma tranquilidade de antes. A mulher, embora desaparecida, permanece em sua mente como um espectro do passado, uma lembrança constante de suas próprias falhas e medos. Luiz chega a uma pequena cidade, o sol agora alto no céu. Ele decide fazer uma pausa, tomar um café em um posto de gasolina local. O local é simples, mas parece reconfortante, e pela primeira vez em muito tempo, ele se permite uma pausa. A dona do posto, uma mulher de meia idade, com um sorriso gentil, oferece-lhe um café, e eles começam a conversar. Luiz fala de suas viagens, das estradas intermináveis, mas omite tudo o que aconteceu. Ele não consegue contar a ninguém sobre as visões, sobre o que viu nas estradas, sobre a mulher. Mas algo muda em sua postura. Ao falar sobre sua vida, ele percebe que não é mais apenas o caminhoneiro solitário. Ele é um homem que passou por algo profundo e, de alguma forma, se permitiu enfrentar o que antes temia. À medida que o café esfria diante de Luiz, ele sente uma leve sensação de alívio. Não é uma solução completa, não é um final feliz ou perfeito, mas é uma aceitação. Ele sabe que a estrada nunca será realmente livre para ele, mas agora entende que a chave para seguir em frente não está apenas no ato de fugir, mas em como ele encara o próprio medo. Ele decide continuar sua jornada, não mais como um homem fugindo de algo, mas como alguém que, finalmente, está tentando entender o caminho à sua frente. Não com medo, mas com uma nova perspectiva. Luiz retorna à estrada, e o horizonte se estende diante dele, amplo e aberto. Ele segue,
mais consciente do que antes, sabendo que a verdadeira viagem não é sobre chegar a um destino, mas sobre o que ele faz ao longo do caminho. E embora o medo ainda o acompanhe, ele começa a entender que, às vezes, a estrada mais difícil é aquela que leva à nossa própria aceitação. E assim, enquanto o sol começa a se pôr atrás das montanhas distantes, Luiz desaparece na imensidão da estrada, uma jornada contínua, onde o suspense de sua vida e seus próprios medos continuarão a guiá-lo, mas agora com um entendimento mais profundo do que ele tem a enfrentar.